Galera, e se Raditz tivesse sobrevivido àquele confronto que ele teve contra o Goku e o Piccolo no início de Dragon Ball Z, o que teria acontecido? Bom, existe um fan mangá chamado Redemption, que foi criado pelo Jace Candwell, eu acho que é assim que se pronuncia, onde ele conta nessa história o Arif, onde o Raditz sobreviveu àquele ataque Mankakosapo do Piccolo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um review / análise desse primeiro capítulo e de quebra eu vou fazer algumas teorias do que pode acontecer no futuro desse fan mangá focado no Raditz, beleza? Então, como eu sempre peço, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários se você curte fan mangás de Dragon Ball e se você gostaria que eu trouxesse mais histórias de fan mangás aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá. Galera, assim, como você já sabe, como disse aqui agora no vídeo, vocês sabem que eu não sou muito de trazer fan mangás aqui pro canal, né? Eu trouxe um do Yantia bem lá atrás, lá, né? Um focado no Yantia, que ele consegue despertar vários poderes que ele não conseguiu até a saga dos Saiyajins, porque, assim, eu achei bastante coerente, né, com a obra. Inclusive, vou deixar aqui no card, para quem quiser dar uma olhada depois no vídeo, que ficou também muito legal. Eu achei muito coerente o que o autor, o que o escritor fez com essa obra fanfic, né, feita por fã, porque ele trouxe coisas da própria história canon de Dragon Ball e conseguiu introduzir de uma forma que fosse totalmente coerente. Então por isso que eu fiquei interessado em trazer a história do Yantia. E isso aconteceu muito parecido com essa história aqui do Raditz. Por quê? Porque eu percebi, lendo esse primeiro capítulo desse mangá, que tudo que aconteceu aqui realmente teria acontecido se o Raditz tivesse sobrevivido. Nada aqui está fora de contexto. Então por isso que eu me interessei nessa história e achei também mais interessante ainda trazer ela aqui para vocês. Então assim, a história já começa com o Raditz ali sendo preso pelo Goku, eles já cortam para essa parte aí, o rapaz já corta para essa parte aí, e o Raditz ele consegue de alguma forma se esquivar e deixar esse golpe pegar apenas no Goku, claro. Ele pega de raspão no Raditz, mas pega em cheio no Goku, né? Deixando ele da mesma forma que ele ficou lá na história original. E é claro que depois desse ataque fulminante do Piccolo pra cima do Raditz e também ferir ele, embora tenha pego de raspão, o Raditz ficou bastante ferido, é claro que o Raditz não ia deixar isso impune, né? Ele partiu pra cima do Piccolo, contudo, afundando a cara do Piccolo no chão com apenas um soco, galera. E o Piccolo, assim, ele teria que lidar com o Raditz a partir daquele momento sozinho e sem um braço ainda, porque para quem não lembra, né, o Piccolo tinha perdido um braço antes desse acontecimento, porque na história original a gente sabe que o Piccolo deu uma Mankakosapo e o Raditz acabou morrendo, né, junto com o Goku. Só que nessa história aqui, como o Raditz conseguiu desviar, o Piccolo ficou em extrema desvantagem. E após o Raditz dominar ali o Piccolo, né, subjugar o Piccolo, ele começa a analisar as condições dele, se ele poderia fugir do planeta Terra naquelas condições, o que ele poderia fazer. Então ele chega à conclusão que ele não tem recursos para reconstruir a nave dele que foi destruída pelo Gohan. Então ele começa a analisar a situação ali, né? Se ele poderia se curar daquele ferimento sozinho, ele disse que não, e também ele começa a analisar, né, os seus adversários, que era o Goku, que estava no chão, ia sangrar até a morte. Ele olhou pro Gohan e falou que tinha que matar o Gohan, assim como também o Piccolo pensou quando foi treinar ele, porque o Gohan se tornaria uma grande ameaça no futuro, e já era naquele momento, ele conseguiu ferir um pouco o Raditz, e também falou que daria a lição que o Piccolo merecia, né, por causa daquele truque barato, que ele diz que se referindo ao Mankakosapo. Então assim, é muito interessante porque você vê o Raditz super boladaço, como um Saiyajin ficaria normalmente, por causa de uma suposta humilhação, né, porque além do Goku, o Piccolo também era muito mais fraco que o Raditz, então ele não suportou, né, sofrer esse golpe e ser tão ferido assim, por serem bem mais fracos do que ele. E é aí que a história tem outro plot twist, né, que é quando o Piccolo mira o seu braço que estava, a sua mão, né, que estava arrancada ali, né, na direção do Raditz e consegue perfurar ele no mesmo local, né, que bateu o Mankakosapo. E depois dá um chutaço dele meio que girando, jogando o Raditz para longe.
E isso, galera, deixa o Raditz vira o jogo, né? Deixando o Raditz completamente em desvantagem, por causa do grau do seu ferimento. E é aí que Piccolo começa a contar, né? Que mesmo Raditz tendo matado o Goku, que ele voltaria com a ajuda das esferas do dragão. E é nessa, né, que o Raditz contacta ali, né, tanto o Nappa quanto o Vegeta, para escutar o que estava acontecendo, que o Piccolo estava dizendo para ele, sobre as Dragon Balls, sobre as esferas do dragão. E é nessa que eles descobrem que existem essas esferas mágicas, assim como eles as chamam, né, que pode realizar qualquer desejo. Só que tem um detalhe, galera, que assim, na época que isso foi dito para o Raditz, ele acabou depois morrendo. Só que nessa história aqui, como ele não morre, ele consegue escutar o que eles dizem lá no outro planeta, né? O Nappa e o Vegeta, que é a parte que o Nappa cogita em ressuscitar, em reviver o Raditz, e o Vegeta fala que não precisava mais dele. Só que nessa história, como disse aqui, ele tá vivo e escuta tudo isso. E galera, isso é sensacional, porque você vê a indignação do Raditz por ele ter ido lá recrutar o Goku, né, o Kakaroto. Então você vê que o Raditz se sente totalmente usado, né, pelo Nappa, tanto pelo Nappa quanto pelo Vegeta. E ele se revolta, né, com toda razão. Quem não se revoltaria com uma trairagem dessa? Mas é aí que nesse mesmo momento que o Raditz fica revoltado com o Nappa e com o Vegeta, é que o Piccolo entra em ação novamente, dizendo que vai matá-lo, né, que ele ameaça dar aquele golpe que ele deu, né, quando matou o Raditz na história original. Mas nesse momento também entra o Mestre Kami em ação, dizendo para o Piccolo não fazer isso, porque já que viriam outros Saiyajins, né, no caso o Nappa e o Vegeta, para a Terra, ele deu a ideia de que eles tinham que aprender mais sobre esses Saiyajins, sobre esses inimigos, justamente com o Raditz. É a ideia que deu o Mestre Kami sensacional, né, porque isso faz todo o sentido. Se você vai enfrentar um inimigo que é desconhecido, e se você tem ali uma pessoa, um ser que faz parte dessa galera, que conhece essa galera, nada melhor do que você absorver, né, extrair informações desses inimigos, até mesmo quem sabe um possível ponto fraco. E o Mestre Kami, assim, o Piccolo também ficou revoltado com essa ideia do Mestre Kami, e ele rebateu dizendo que, Piccolo, Goku deixou você viver no passado. No caso, na história de Dragon Ball Clássico, a gente sabe que o Piccolo poderia ser morto ali pelo Goku facilmente. O Goku acabou dando uma semente pro Piccolo, né, para poder voltar a lutar contra o Piccolo. E ele usou esse argumento, né, esse acontecimento contra o Piccolo. E dizendo que o Piccolo agora, depois desse acontecimento, o Piccolo acabou salvando a Terra no lugar do Goku. Então isso foi tipo, como se fosse uma semente, né, plantada ali, né, no passado, para que o Piccolo acabasse salvando agora o presente. Então o Piccolo pensou um pouquinho e logo em contraponto o Goku também disse a mesma coisa, né? Que não queria que matasse o Raditz, queria lutar com ele novamente e que a ideia do Mestre Kami era uma excelente ideia. E parando para pensar, galera, assim, isso faz todo sentido. E assim, se você pensar dessa forma que foi escrito esse roteiro aqui, né, desse fan-mangá, eu gostaria muito que isso tivesse acontecido na história original, porque você traria ali pro lado dos Guerreiros Z, um grande peso pesado que era o Raditz. Por mais que ele tivesse ali, né, sedento por sangue, ele também poderia, né, ele saberia dessa situação ali com o Saiyajin, né, do Vegeta, do Nappa, não querendo reviver ele. É claro, a gente tinha ali o Raditz à beira da morte, né, que tinha tomado aquele golpe assim como o Goku, mas o roteiro poderia desviar, né, fazer a mesma coisa que fez aqui, né, esse fan-mangá. Fazer o Raditz conseguir se esquivar e se ferir dessa mesma forma, deixando ele vivo. Agora eu fico aqui imaginando o que teria acontecido, né? O que vai acontecer nesse mangá aqui, mais pra frente, né? Quando o Raditz se recuperar, né? E, quiçá, poder lutar ali com o Vegeta, com o Nappa, ajudando os Guerreiros Z, né? Em contraponto. Porque, assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, assim, o Raditz vai tipo que trabalhar como trabalhou, como fez, né? O Vegeta lá na saga Namekusei, acredito eu. Mas assim, voltando aqui para a história, o Raditz fica até espantado com o Goku dizendo isso, né, que não queria que matasse ele e que queria também lutar com ele novamente. Ele fica espantado e, em contraponto, ele começou a pensar, assim, lá no Vegeta e no Nappa, né, que queriam matar ele, queriam ver ele morto, e sempre trabalhou ali com ele, ele sempre foi leal a eles dois. E tinha o Goku na Terra, que ele tentou matar, né, tentou recrutar, mas como ele disse, como ele não conseguiu, ele tentou matar o Goku. Mas o Goku mesmo assim queria que ele ficasse vivo. Então ele pensou, deu tipo um bug
ali na cabeça do Raditz. Depois disso, o Raditz acaba pirando de vez e perde a consciência. Aí a gente tem um corte ali, né, uma passagem de tempo, ele acordando numa das instalações, acredito eu que seja da Corporação Cápsula, com um monte de curativo, né, numa câmera ali tipo de recuperação. Logo em seguida aparece ali a Lante, né, trazendo tipo como se fosse uma coisa para o Raditz comer, né, para ele se recuperar mais rápido. E ele acorda todo assustado, perguntando se realmente estava vivo e não entendendo o que estava acontecendo. Ele tipo assim, pô, realmente eles me salvaram mesmo, é isso mesmo? E aqui, né, acaba esse primeiro capítulo. Eu não vou seguir mais à frente, porque o segundo capítulo ele não está completo ainda, então vou esperar completar para ver se eu vou trazer aqui. Isso vai depender de vocês, né? Se vocês curtirem bastante aqui esse vídeo e pedirem aqui embaixo nos comentários a continuação desse fã mangá, eu vou trazer aqui com certeza. E assim, agora parando para analisar, galera, eu fico muito na expectativa e ao mesmo tempo ansioso para saber o que vai acontecer no futuro. Como eu disse aqui, vai ser bem interessante ver ali o Raditz trabalhando como se fosse um anti-herói, né? Como se fosse o Vegeta lá na saga no Mepusei, ao lado dos Guerreiros Z, porque a gente já tem ali o Piccolo, que o Piccolo nessa época ainda era um anti-herói, ainda era um cara ali a ser batido pelo Goku, ele não era bonzinho ainda. Então ter o Piccolo, o Raditz, mais os Guerreiros Z e depois a chegada do Goku pra lutar contra o Vegeta e contra o Nappa, galera, isso vai ficar sensacional. Não tem como eu conter aqui a minha emoção, porque eu gosto bastante dessas histórias. E o Arif, ainda mais quando ela tem faz todo sentido quando a gente compara com a história original. Então, como eu disse aqui agora, eu estou muito ansioso para ler esse segundo capítulo e saber o que vai acontecer mais para frente. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse primeiro capítulo desse fã mangá Redemption, focado no Raditz. Se você quer que eu traga de novo aqui, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que é muito importante, beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha! Que mangá maneiro, parceiro. Que mangá bom. Rapaz.